Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículos 3 a 5, que nos diz assim: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse texto é quando Paulo está indo para Damasco, né? Paulo é a mesma pessoa. Saulo é um nome judaico. Paulo é um nome romano. Ele era um cidadão romano, por isso ele começa-se a se falar o nome de Saulo, e depois, quando ele se converte, quando ele está levando o evangelho, passa-se a se falar o nome de Paulo, mostrando assim a sua cidadania romana, a qual lhe trazia alguma vantagem, para que pudesse assim pregar o evangelho. E aqui ele está indo para Damasco, com o objetivo e autorização dos sacerdotes para que se achasse alguns ali do caminho. O caminho era dos seguidores de Cristo. Eles pudessem, tanto homens como mulheres, ele pudesse prender, e era assim que ele fazia, tá? E ao chegar em Damasco, uma luz aparece a ele e traz essa palavra, que nós lemos aqui. Caindo por terra, subitamente, versículo 3, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo então por terra, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquilo vem impactar com a vida dele, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo aquilo que Paulo estava fazendo é porque ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Talvez esse seja o problema de milhares, de milhões de pessoas que não conhecem Jesus. Ouviram falar de Jesus, como ele aqui havia ouvido falar de Jesus. E por isso ele sai para perseguir os judeus que aceitaram a Jesus na sua vida. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Ele fala que ele foi criado segundo Gamaliel, que era um doutor da lei, que tinha muito conhecimento. E ele estava achando que estava certo, mas ele não conhecia o Senhor Jesus. Esse, às vezes, é o problema de muitos, de milhões, porque eles pensam que conhecem Jesus, e por não conhecer, perseguem ou não o reconhecem na sua vida. A palavra de Jesus para Paulo é muito clara: por que me persegues? Isso é porque ele não conhecia Jesus. A minha pergunta para você: você conhece Jesus? Paulo perguntou: quem? Saulo, é a mesma coisa, ele fala: quem és tu, Senhor? Talvez você esteja fazendo essa pergunta para si mesmo, porque talvez você não conheça realmente quem é Jesus. Você já ouviu falar, mas você não teve vivência com ele, você não teve experiência com ele, você não teve comunhão com ele. Se você não viveu com ele, você não conhece. Às vezes nós conhecemos tantas pessoas, mas conhecemos, de vista, de ouvir falar. E quando nós conhecemos convivendo com a pessoa, é totalmente diferente do que aquilo que ouvimos falar dela. É isso que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele não conhecia, mas ele, a partir daqui, ele tem um momento com o Senhor e ele vem a conhecer profundamente ao Senhor. Eu não sei se você já teve uma experiência com o Senhor.
ou se você conhece o Senhor só de ouvir falar, só aquilo que as pessoas dizem do Senhor Jesus, mas você não tem convivido com Ele para saber realmente quem Ele é. A minha palavra para você nessa semana é que procure conhecer profundamente o Senhor. Procure conhecer profundamente o Senhor. E você vai ver quem realmente Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida e na vida de todos aqueles que o conhecem verdadeiramente. Afinal, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é essa verdade. Que o Senhor possa conceder a todos nós uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.